E isso eu carreguei por muito tempo dentro de mim, essa dor, essa angústia. E quando eu cresci, que eu percebi a violência que eu tinha sofrido, me machucou ainda mais. Hoje eu quero que você conheça um pouco da minha história. E a minha história, ela é sem filtro e sem roteiro. Eu tinha mais ou menos 6 anos de idade quando eu perdi o meu pai. Nós somos no total de 9 irmãos e a minha mãe, quando o meu pai morreu, ela teve que se virar sozinha, com praticamente tudo ela tinha que fazer, trabalhar, cuidar dos filhos, e foi uma situação muito difícil. A gente chegava a ter até escassez de comida. Era muito complicado a nossa vida na infância, porque a gente quase que não tinha apoio, as condições financeiras era muito difícil mesmo, e para uma mãe de 10 filhos criar sozinha os seus filhos, vocês já podem imaginar o quanto que foi difícil. Eu falo 9 irmãos, mas na verdade éramos 10, a gente perdeu uma das nossas irmãs e tudo ficou ainda mais complicado. Mas voltando lá do começo agora da minha história, eu sempre fui uma criança muito medrosa, muito assustada. Na perda do meu pai, passou um tempinho, a minha mãe, ela conheceu outra pessoa e foi conviver com essa pessoa. A gente foi morar nessa casa, era uma casinha muito simples, uma casinha muito humilde. Esse companheiro que a minha mãe, ela arrumou, pensando, né, que ele iria ali nos ajudar, que ele iria ali ajudar a criar a gente, e era nisso que a minha mãe confiava, né? Mas foi totalmente ao contrário. Ele se mostrou uma pessoa arrogante, uma pessoa brava, sempre brigava muito com a gente não podia brincar, a gente não podia ter amigos, e isso tudo eu fui acompanhando ali de uma forma muito traumática para a minha vida. Muitas das vezes eu chorava no canto porque eu presenciava algumas brigas deles, e era muito difícil mesmo, muito sofrida a nossa vida naquela casa. Até hoje eu me recordo de como que foi complicado. Falando um pouquinho aqui, né, que eu não posso deixar de falar da minha mãe. Eu sempre digo e falo que a minha mãe, ela foi a minha maior mentora. Eu costumo dizer que tudo que hoje eu aprendi, que tudo que eu sei, o começo da minha vida adulta, né, até mesmo como empresária, eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe, ela era feirante e muitas das vezes ela me levava junto com ela para o trabalho. E ela me ensinou a como atender aos clientes. Isso para mim é muito importante e eu vou carregar para a vida inteira, sempre lembrando de como tudo começou. E falando mais um pouquinho lá da minha infância, foi momentos tão difíceis que eu me lembro quando a minha mãe, ela pediu para mim fazer compra com uma das minhas irmãs e a vontade era tanta de comer, né, assim, um biscoito que a gente tinha, que quando eu fui pegar ali a sacola de arroz, né, lá no mercado, eu olhei e fiquei confusa no momento, porque eu pensei assim, nossa, eu queria tanto comer esse biscoito, e a minha escolha foi pelo biscoito. Para vocês verem o tanto que era difícil a nossa infância. Ali imediatamente peguei, coloquei na sacola e fui para casa. Mas quando chegou em casa, a minha mãe perguntou sobre isso que tinha acontecido e a gente teve que se explicar. Mas a minha mãe, muito compreensiva, ela viu que a nossa atitude foi realmente pelo desejo, pela vontade, né, pela vontade de comer aquele biscoito e não por uma desobediência a ela. Eu me lembro também de muitas vezes a gente não conseguia às vezes ir para a escola porque não tinha às vezes até mesmo a roupa, né, adequada para usar para ir para a escola. A gente sempre estava ali compartilhando com os nossos irmãos cadernos, lápis, borrachas, materiais. E toda a minha infância, até a minha fase de adolescência, pré-adolescência, foi muito difícil, muito complicada pela falta do meu pai ali. Porque a gente tinha esse moço ali que morava com a gente, mas a gente não tinha essa presença paterna. Pelo contrário, né? A gente tinha a tristeza, a gente tinha ali a angústia, não tínhamos carinho, compreensão. E tudo isso mexeu muito com a nossa vida, né, naquela época, naquele momento. Minha mãe, ela sempre batalhadeira e muito esperta também, ela começou a juntar, né, aquele dinheirinho que ela conseguia ali com o trabalho dela para construir uma outra casa para a gente.
Ela tinha um lote que tinha ganhado, eu acho que se eu me recordo muito bem, né, da mãe dela, que é a minha avó, e nunca tinha conseguido construir. Então ela começou a juntar esse dinheiro e sempre comprava um pouquinho de material, um mês após o outro. E eu me lembro que a minha mãe, ela sempre falava assim: um dia nós vamos conseguir mudar dessa casa para tirar vocês desse sofrimento. Eu também não quero viver aqui, eu também não quero mais continuar na companhia desse homem. E a gente sempre presenciava, como eu falei para vocês, eram muitas brigas, muitas discussões, e com tudo isso, a gente tinha um desejo de sempre ir para a casa da nossa avó, porque lá a gente se encontrava refúgio. A gente achava que na casa da nossa avó a gente não ia presenciar tudo aquilo, né? Era um lugar de refúgio, de esconderijo. Então, a minha mãe conseguiu juntar esse dinheiro para a construção da casa, uma casa muito simples também, de apenas 2 quartos. E ela foi juntando, foi fazendo as coisas. E quando a gente conseguiu sair da casa que a gente estava atual, morando com esse moço, eu me lembro que a gente mudou para a nova casa e para mim foi a maior alegria da minha vida. Quando a gente mudou para a nossa casa mesmo, não tinha piso, não tinha reboco, não tinha água, não tinha luz, mas era a minha casa. Eu estava muito feliz por estar naquela casa, mesmo com todas as coisas que ainda estava faltando. E um detalhe, também ainda não tinha comida. Mas, para mim, era uma felicidade tão grande ter saído da companhia, né, daquele moço, porque ele era muito ignorante com a gente mesmo. A gente não tinha liberdade para nada. Era muito difícil, como eu falei para vocês. E depois que a gente mudou, a nossa vida foi ficando mais tranquila. A gente conseguia brincar na rua daquela nova casa, fizemos novos amigos. E a minha mãe continuou batalhando, lutando, né, para criar a gente. Esse é um pouco da minha história de infância até a minha adolescência. Foi tão marcante, né, a nossa passagem. Fala um pouco, né, da minha vida ali na casa daquele moço onde a minha mãe conviveu com ele, e quando a gente falou que ia sair naquele dia, eu me lembro tão bem, e aquilo me marca até hoje, porque eu peguei um lápis e eu comecei a escrever na parede daquela casa a seguinte frase. Ali eu escrevi: morei aqui 7 anos, 7 anos de tristeza, 7 anos de angústia e solidão. Foi muito triste. E a minha mãe, ela olhou para mim e falou: vamos, o que você está fazendo? E eu disse: nada, mãe, eu estou apenas escrevendo aqui. Deixei ali o meu desabafo, deixei ali as minhas tristezas, deixei ali a minha marca. Eu costumo dizer que Deus já tinha um chamado para mim, né, da minha história, que foi quando eu comecei a escrever. E a minha primeira escrita foi de desabafo na parede daquela casa. Algumas vezes que a gente saía, né, para, vamos dizer, um passeio, era sempre para a casa da minha avó ou para a casa da minha tia. E um dia, até hoje me dói, me machuca de falar sobre isso, porque eu vou trazer aqui hoje algo muito revelador. Desculpa. Mas enfim, como está marcado na minha memória, eu me lembro que um dia eu estava em casa e eu queria muito ir brincar com minhas primas, dormir na casa da minha tia, e a minha mãe deixou. Então isso, o meu tio, ele passou na minha casa de carro e me pegou para levar para a casa dele para dormir lá com as filhas dele. Mas foi muito difícil, porque eu não imaginava passar por uma situação daquela. E quando eu entrei naquele carro, no meio do caminho, eu já comecei a sofrer violência, porque naquela época eu nem imaginava o que era um abuso, né? Quando hoje as crianças, elas são tocadas, né, por um adulto de uma forma não permitida, de uma forma não concedida, diferente, né, de um toque normal. A gente não sabia nada sobre isso daquela época. E hoje, né, depois, com o tempo, eu consegui perceber, vendo tudo, né, que vinha acontecendo, que realmente naquele dia eu sofri uma violência. Eu fui molestada dentro daquele carro. Essa foi uma parte mais difícil da minha infância, porque eu tinha mais ou menos uns
10 anos de idade, né? Então eu estava indo ainda para a pré-adolescência. E eu lembro que eu chorei muito por ser tocada de uma forma diferente. Eu chorava, eu não sabia qual que era a sensação, o que estava acontecendo naquele momento. Eu me lembro que eu só ouvia ele dizer para mim: fica quieta e não chora. Então eu me reti, engoli o choro e fiquei realmente paralisada. Cheguei lá na casa da minha tia, não contei nada. Também, como vocês sabem, né, estou dizendo, isso está sendo revelado aqui hoje, não contei para ninguém. E isso eu carreguei por muito tempo dentro de mim, essa dor, essa angústia. E quando eu cresci, que eu percebi a violência que eu tinha sofrido, me machucou ainda mais. Naquele momento, eu descobri que nada daquilo era permitido, que nada daquilo poderia ter acontecido. E eu me lembro também que depois eu não quis mais, né, ir brincar, eu não quis mais, eu se tornei uma criança ainda mais medrosa, ainda mais retraída, por tudo isso que tinha acontecido comigo. Hoje, trazendo para os dias de hoje, eu vejo que tudo que aconteceu ou que acontece na nossa vida tem um propósito. Então eu peguei tudo isso que eu vivi, tudo isso que tinha acontecido na minha infância, levei para a minha fase adulta, mas com transformação. Porque aos meus 19 anos, 18 para 19 anos, eu conheci o Senhor Jesus, Ele me escolheu. E a partir daquele momento eu deixei que Ele entrasse em meu coração, eu deixei que Ele transformasse a minha vida e todo aquele sentimento de angústia, de dor, de raiva, tudo isso foi transformado pelo Senhor. Porque, como eu falei para vocês que eu sempre tive ausência de pai, eu encontrei essa presença de pai quando eu conheci Jesus, quando Ele me abraçou, quando Ele me acolheu. Então Ele foi o meu verdadeiro pai e ainda continua sendo. E essa página foi criada aqui do Elas Inspiram Andréia, já para também abrir portas para outras mulheres contar a sua história aqui com a gente. Mulheres que passaram por problemas difíceis, por dificuldades, mulheres que passaram por problemas de saúde e que superaram todos os seus problemas, foram curadas, mulheres que foram transformadas e que hoje elas também já superaram e floresceram. E eu quero muito trazer essas mulheres aqui no nosso canal do Elas Inspiram Andréia para contar também a história delas. Eu quero dar voz para você, mulher, para que você venha compartilhar conosco tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que você passou, que superou, que se transformou, para que você possa trazer e ser um canal de inspiração para outras pessoas e dizer o que Deus fez na sua vida. Eu espero muito que um dia eu possa estar aqui com você, você de frente comigo, para também contar a sua história. Quem sabe você tem aí um testemunho, uma história até mesmo parecida um pouco com a minha. E eu quero agradecer a vocês que pararam aí um tempinho para ouvir um pouco da minha história.